Hoje a aula é sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais e você vai aprender esse conteúdo de forma fácil e descomplicada. Então fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que sejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Iris Luan, sou professor de matemática e hoje teremos a nossa terceira aula sobre proporções. Não assistiu nenhuma das outras duas videoaulas? Calma, vou deixar o link aqui delas na descrição do vídeo e também no card aqui em cima, beleza? Se não é inscrito, deveria se inscrever. O objetivo do canal é fazer você aprender matemática da forma mais fácil possível. Sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos começar pelas grandezas diretamente proporcionais. E antes de dar a definição, eu vou dar uma olhadinha aqui em um exemplo para poder entendê-la melhor. Consideremos a seguinte situação. Em um frigorífico, as peças de carne são penduradas a uma mola que é presa ao teto, por uma das extremidades. Dependendo da massa de carne pendurada, o comprimento da mola se modifique. Acompanhe a tabela a seguir. Então aqui nós vemos a tabela, temos duas grandezas. Uma, a massa da peça de carne e a outra, o comprimento da mola. Sendo que a massa está em quilos e o comprimento da mola está em centímetros. Uma coisa interessante que a gente pode verificar aqui é o seguinte, que toda vez, ou melhor, se eu analisar aqui da primeira para a segunda linha, o que acontece? A massa da peça de carne, ela dobrou, ou seja, ela multiplicou por 2. E se eu verificar a mesma situação, da primeira para a segunda linha, acontece a mesma coisa, que o comprimento da mola também dobrou. Se eu analisasse da primeira para a terceira linha, eu vejo que a massa triplicou, né? De 10 para 30, ele multiplicou 3 vezes. E o comprimento da mola também acontece a mesma situação, que eu acabo multiplicando 3 vezes o comprimento da mola quando eu saio da primeira para a terceira linha. E aí vem a definição. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando eu dobro uma grandeza, a outra automaticamente também dobra. Se eu triplicar essa grandeza, a outra também triplica. Se eu cortar na metade essa grandeza, a outra também corta. Então o que acontecer com uma, a outra acontece na mesma situação. Por isso que são grandezas diretamente proporcionais. Uma coisa curiosa aqui é que se eu fizer a razão entre essas grandezas, vai dar sempre a mesma razão, ou seja, o mesmo valor. Só para fato de curiosidade, na primeira situação eu teria 10 sobre 50, na segunda situação eu teria 20 sobre 100, e na terceira situação eu teria 30 sobre 150. Simplificando aqui por 10, dá 1/5. Simplificando aqui por 20 por 20 dá 1, 100 por 20 dá 2, ou dá 5, perdão. E se eu simplificar aqui por 30, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Mas aqui só é um caso curioso, só quero que vocês entendam o seguinte, que quando eu dobro uma grandeza, a outra automaticamente dobra. Se eu triplico, a outra também triplica. Vamos permanecer no mesmo exemplo para a gente poder trabalhar melhor essa definição. Então, como saber que duas grandezas são diretamente proporcionais? Veja que aquilo que eu falei ali vai permanecer. E aquilo que você tem que lembrar e anotar no seu caderninho aí. Que quando uma dobra, a outra também dobra. Quando uma diminui pela metade, a outra diminui pela metade. Mas eu quero aqui trabalhar a ideia do conceito. Por que diretamente proporcionais? E por que inversamente na outra situação? E a ideia é o seguinte. Vamos analisar grandeza por grandeza. Por exemplo, o que acontece na grandeza massa da peça de carne, ou seja, só vou analisar primeiramente este lado, esquece o outro. O que acontece da primeira para a segunda linha? Da primeira para a segunda linha. Vamos fazer uma razão sobre isso? Então, vou chamar a massa de peça de carne de M. E eu vou botar a grandeza aqui. Então, eu teria 10 sobre 20, né? Ou seja, a primeira linha eu botei no antecedente e a segunda linha eu botei no consequente. Se eu simplificar isso aqui, iremos ter o quê? 1 sobre 2. Ou seja, a razão da grandeza massa peça de carne, ela da primeira situação para a segunda, ela vai para variando a razão de 1 sobre 2. Tranquilo? Vamos agora analisar o comprimento, vou botar até de uma cor diferente, o comprimento da mola em centímetros. Eu vou chamar esse comprimento de só de C, para facilitar a nossa vida. E o que acontece aqui da primeira para a segunda linha? Se eu analisar bem, eu tenho aqui, na primeira linha tem 50, na segunda linha tem 100. Se eu simplificar aqui por 10, vou ficar com 5 sobre 10. Se eu simplificar agora por 5, eu vou ter 5 dividido por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Percebo que em cada grandeza, a variação dela segue uma razão, ou seja, segue uma lógica.
E aí percebo que o que aconteceu na primeira situação aconteceu de novo na segunda situação, no caso, na segunda grandeza. Não situação, né? O que aconteceu na primeira grandeza aconteceu na segunda grandeza. Isso aqui que eu estou fazendo é definição. Percebam que a fração que representa a razão da variação é a mesma. A definição ainda é a mesma, eu não estou falando diferente. Aquilo que você viu anteriormente, que se uma dobra, a outra também dobra, tá acontecendo aqui. Por que eu mostrei isso? Porque quando eu fizer isso na inversamente proporcional, isso vai mudar. Uma vai ficar 1 sobre 2 e a outra 2 sobre 1. Já aqui não, as duas ficaram 1 sobre 2. Mas a definição ainda é a mesma. Quando duas grandezas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. O que eu falei anteriormente no slide passado. Mas fiquem com isso na mente. A variação de uma para outra vai ser sempre a mesma. Aqui é como se eu tivesse dobrado e aqui é como se eu tivesse dobrado. Aqui é como se tivesse triplicado e aqui como se tivesse triplicado. Espero que tenha entendido essa definição. Vamos agora para as grandezas inversamente proporcionais. Nas grandezas inversamente proporcionais, vamos fazer a mesma lógica. Vamos ver uma situação exemplo para depois debater sobre. Consideremos a seguinte situação. Uma escola tem 48 livros para distribuir igualmente entre os vencedores de uma gincana escolar. Se os vencedores forem 2 alunos, cada um deles receberá 24 livros. Se forem 4 alunos, cada um receberá 12 livros. E se forem 6 alunos, cada um receberá 8 livros. Vemos que a tabela aqui temos duas grandezas. Quem são elas? Número de alunos vencedores e número de livros distribuídos por cada aluno, né? Ou distribuídos a cada aluno. E aí, vamos analisar da mesma lógica. O que acontece no número de alunos vencedores? Se analisarmos bem, da primeira para a segunda linha, ele dobra, não é isso? Ele sai de 2 para 4, ou seja, ele multiplicou por 2. Porém, quando eu analiso da primeira para a segunda linha do número de livros, ele não dobra. Ele faz o quê? Ele divide pela metade, ele divide por 2. Se eu verificar aqui, da primeira linha para a terceira linha, eu multiplico por 3, ou seja, ele triplicou, ele saiu de 2, 2 vezes 3 foi para 6. Porém, quando eu vou da primeira para a segunda linha, no número de livros, eu divido por 3. E aqui é a grande diferença. Numa razão diretamente proporcional, na direta, quando uma dobra, a outra também dobra. Não foi isso que a gente falou no primeiro slide? Já aqui não. Numa inversamente proporcional, uma dobra, a outra divide pela metade. Uma triplica, a outra corta por 1/3 do valor. E é isso que são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma está dobrando, a outra está dividindo pela metade. Quando triplicamos uma delas, a outra reduz para 1/3 da parte. E assim por diante. É sempre o inverso. Um fato curioso aqui que eu fiz no primeiro slide, eu vou fazer aqui, é o seguinte. Vamos fazer aqui a razão entre elas. Então, na primeira teria 2 para 24, nós teríamos aqui 1 sobre 12. Isso simplificando por 2. Já no segundo aqui, nós teríamos 4 sobre 12. Simplificando por 4, então igualzinho aqui, nós teríamos, vou apagar aqui só, 1 sobre 3. E aqui, 6 sobre 8, simplificando somente por 2, teríamos 3 quartos. Percebam que a razão entre eles não permanece a mesma. Então, isso é uma característica das grandezas inversamente proporcionais. Quando eu faço a razão de um para outro, não vai se permanecer. E é óbvio, porque se permanecesse, acabariam sendo grandezas diretamente proporcionais. Mas eu quero que lembrem disso. Uma grandeza é inversamente proporcional quando eu dobro uma, a outra corta pela metade. E quando eu triplico uma, a outra reduz a 1/3 do seu valor. Beleza? Vamos permanecer no exemplo, na mesma lógica, para trabalhar agora o porquê que são inversamente proporcionais. Temos a tabelinha aqui. E como saber que duas grandezas são inversamente proporcionais? Vamos analisar cada grandeza para ver o que ocorre com elas. Na primeira grandeza aqui, que a gente vai analisar, seria o número de alunos vencedores. Eu vou botar só um Nzinho. Eu não quero colocar aqui, porque aqui vai ter provavelmente um slidezinho. Eu vou colocar aqui embaixo. Vamos fazer uma razão entre o que acontece na primeira linha e o que acontece na segunda linha. Ou seja, a primeira linha aqui e a segunda linha aqui. Nós teremos a razão de 2 sobre 4, sendo o antecedente o que está na primeira linha e o consequente que está na segunda linha. Se eu simplificar isso aqui por 2, já que ambos são pares, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Logo eu vou lançar uma videoaula
sobre essas simplificações para facilitar, porque tem gente que não entende ou tem dificuldade e aí não terá problema. Logo daqui a uma semana no máximo, uma semana e meia, eu irei lançar. Então fique tranquilo, se você não domina, é só voltar aqui. Se for inscrito nesse canal, é só esperar que logo ela vai aparecer e você vai dominar isso, que eu vou colocar da forma mais rápida e fácil possível. Agora vamos analisar a situação do número de livros, que eu vou chamar de L, até porque eu não posso colocar N, porque já usei o N lá. No número de livros, eu vou fazer a mesma lógica, eu vou usar a primeira linha para o antecedente e a segunda linha para o consequente. Então, de cima fica o que está na primeira linha e de baixo que está na segunda linha. Eu vou simplificar direto por 12, porque eu sei que dá para dividir por 12. 24 por 12 dá 2, 12 dividido por 12 dá 1. Olha o que acontece aqui. Na primeira situação, eu tive uma fração da razão 1 sobre 2. Já na segunda, eu tive uma fração representando a razão de 2 sobre 1. E é isso que são inversamente proporcionais. Se você lembrar de fração, o inverso dela é alterar. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. E isso ocorre aqui. Por isso que são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. É que a razão que representa cada variação da grandeza, na outra vai ser o inverso dessa razão. Se ficou um pouco complicado, não tem problema, é só lembrar daquela, que inversamente, quando eu dobro uma, a outra reduz pela metade. E isso é escrito em forma de matemática aqui, e é o que está aqui na definição. Quando duas grandezas variam a razão inversa da outra, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais, que é o que está acontecendo aqui. Nenhuma grandeza, ela teve uma razão, 1/2, né? Ou de 1 para 2, que seria a leitura correta, e na outra razão ela teve de 2 para 1, ela inverteu. Ou seja, a razão 1, 2 e 2, 1 são inversas. E é isso que vocês têm que entender. Já na razão, na anterior, foi 1, 2, 1, 2. Foram iguais, né? Foram diretas. Vamos ver alguns exemplos para poder trabalhar melhor esse conceito. Lembrando que os cálculos, para fazer usando de grandeza diretamente inversamente proporcional, são relacionados à regra de 3 simples e composta, que são as próximas aulas que virão. Mas para poder fazer as regras de 3 simples e composta, tem que entender essa definição aqui. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para uns exemplozinhos. Exemplo 3. A tabela a seguir relaciona a produção em unidades de um produto com o tempo de funcionamento da máquina que o produz. Então, nós temos aí um gráfico, uma tabelazinha que relaciona duas grandezas, tempo e produção. Quando o tempo passa de 4 horas para 10 horas, varia em que razão? Ou seja, ele quer saber isso aqui, ó. Quando o tempo sai de 4 para 10 horas, qual é a razão que ele varia? Vamos fazer aqui a razão. Então, nós teríamos 4 sobre 10. Simplificando por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, ele varia na razão 2, de 2 para 5. Quando a produção passa de 600 unidades para 1.500 unidades, varia em que razão? Vamos também essa razão. Ele quer saber a razão que sai de 600 para 1.500 unidades. Vamos cortar os zeros, porque aí eu estou dividindo por 100, tanto o antecedente quanto o consequente. E eu vou dividir agora por 3, porque 6 dá para dividir por 3 e 15 dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 15 dividido por 3 dá 5. Percebam que é a mesma razão, de 2 para 5. As razões obtidas nos itens A e B são iguais, inversas ou nenhuma delas? Elas são iguais, né, gente? Então, são iguais. A produção e o tempo de funcionamento de uma máquina são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais ou nenhuma delas são diretamente proporcionais. Se você analisar bem, quando eu saio daqui para cá, quando aqui do tempo ele aumentou, ele de 4 para 10, aconteceu que a produção ele também aumentou, de 600 para 1.500. E mais importante que aumentar, eles aumentaram na mesma razão. Qual razão foi essa? De 2 para 5. Tranquilo? Então vamos aqui. Eles são diretamente, inversamente ou nenhuma delas? São diretamente proporcionais. Pois quando uma delas aumentou, a outra aumentou e aumentaram na mesma proporção. Vamos para o exemplo 4. Esse aqui é um exemplo só para trabalhar a definição e vocês entenderem o que acontece com as grandezas diretamente proporcionais.
E vamos agora a um exemplo que vai trabalhar o conceito das inversamente proporcionais. Essa tabela relaciona o número de ganhadores de um prêmio da loteria com a quantia de que cada ganhador recebe. Então, nós temos o número de ganhadores e a quantia que cada um vai receber. E aí nós temos as grandezas. Número de ganhadores, quantia que cada um vai receber. E vamos às perguntas. Quando o número de ganhadores passa de 2 para 6, varia em que razão? E se analisarmos bem, de 2 para 6, vamos simplificarmos por 2. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Ou seja, ele varia na razão de 1 para 3. Quando a quantia de cada ganhador recebe varia de 15 milhões para 5 milhões, varia em que razão? De 15 milhões para 5 milhões, vamos simplificar por 5. Por 5. 15 por 5 dá 3. 5 por 5 dá 1. Varia na razão de 3 para 1. Eu não botei os milhões porque basicamente eu dividiria por 1 milhão em cima, pelo antecedente, pelo consequente, e acabaria gerando 15 sobre 5. Só se um fosse milhões e o outro fosse unidade de milhar, por exemplo, fosse 1000, aí eu teria que colocar a quantidade de zeros representando. Mas como todos eles teriam a mesma quantidade de zeros, eu acabei já ocultando, viu, gente? Então eu sei que lá em cima era 15 milhões e embaixo era 5 milhões, mas eu ia cortar a quantidade de zeros e ia dar na mesma, ficar no final 15 sobre 5 para poder simplificar depois por 5. Perceba o seguinte, as razões obtidas nos itens A e B são iguais, inversas ou nenhuma delas? Inversa, né? Um foi 1 por 3 e a outra foi 3 por 1. Então elas são inversas. E aí, se você analisar bem, mesmo que você fique com um pouco de dificuldade aqui, percebam que daqui para cá eu tripliquei a nossa grandeza aqui, número de ganhadores, porém a quantia ela não multiplicou, ela dividiu por 3. E aí você entende que uma aumenta e aumenta de uma forma que a outra diminui e diminui mantendo essa mesma forma, o inverso dela. Se uma multipliquei por 3, a outra tem que dividir por 1/3, não é isso? Dividir por 1/3 não, dividir por 3. O número de ganhadores do prêmio e a quantia de cada uma são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou nenhuma delas. Eles são inversamente proporcionais, pois quando um aumenta, o outro diminui e eles mantêm a mesma proporção. Então, são inversamente proporcionais. Espero que tenham gostado dessa aula. Deu um pouco de trabalhozinho, mas foi feito de coração. Então, se não é inscrito, se inscreve para não perder as próximas aulas, já que a próxima aula será sobre regra de 3 simples e depois regra de 3 composta. Então, esse conceito aqui de grandezas diretamente e inversamente proporcionais são utilizadas desses dois conteúdos, ou subconteúdos da proporção. E que é fundamental, porque questões do Enem, questões do vestibular, questão de concurso, questão da sua prova lá, utiliza muito regra de 3, simples e composta, usando também a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Até conteúdos do ensino médio de Química e Física utilizam muito isso. Então espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like aí, comenta aí o que achou da aula, se achou difícil ou não. A gente no canal vai começar uma série nova sobre aprendendo rápido, então você que aprende fácil, eu vou botar vídeos mais curtos entre os períodos desses vídeos, então eu tenho 3 vídeos, de segunda, quarta e sexta, vídeos do canal normalmente, e dia de terça e quinta nós teremos vídeos rápidos explicando o mais rápido possível um conteúdo para que você aprenda a matemática básica. Esses vídeos rápidos serão sobre matemática básica e possa dar seguimento no seu aprendizado. Então, por hoje é isso, cheiro no olho, até a próxima aula, fui gente, tchau, tchau!